Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ricardo. Então eu tenho aí o canal Bananas Pedal, né? E eu acho que a gente chegou no final da nossa novelinha aqui sobre o High Octane, que é a parte da potência, tá? Então, dando continuidade, né? A proposta hoje é não me alongar muito com cálculo aqui, mas eu vou utilizar algumas calculadoras aí, né? Pra gente entender um pouquinho como é que está o ponto de operação dessa válvula aqui, tá? Então, no vídeo passado a gente eu tinha comentado aqui sobre o equalizador, né? E, bom, eu tenho um sinal então que está saindo aqui bem no meio do potenciômetro de 1 mega, né? De 1 mega logaritmo e tal. Esse sinal aqui, então ele foi filtrado aqui pelos meus vários filtros, né? Passa alta, passa baixa, enfim, aqui do equalizador, e está entrando então na grade da minha válvula, na minha válvula de potência, do meu pentodo, né? E a ideia aqui é a gente entender mais ou menos o que acontece, tá? Então esse cara aqui que é o responsável então por estar empurrando o som lá no alto-falante, né? Bom, basicamente o que acontece é o seguinte, né? Eu tenho aqui uma corrente contínua que é proveniente da minha fonte, né? Aqui é B mais 1, então que está saindo daqui, ó, proveniente aqui da minha fonte, vai passar por um transformador. Esse transformador aqui ele vai ter uma carga, tá? No meu caso ali 4.500 ohms, tá? Vai oferecer uma carga e vai ser conectado ao anodo da válvula. Essa válvula aqui, assim como um triodo, como qualquer válvula, ela vai trabalhar conduzindo mais e menos corrente de acordo com a nossa onda aqui, né? O nosso sinal de entrada. E vai promover uma queda de tensão, vai ficar variando a tensão nesse ponto, né? Então, é importante entender que o transformador aqui ele vai dar uma impedância ali de aproximadamente 4.500 ohms. Essa impedância é mais ou menos em torno disso, né? E como a gente já conversou sobre impedância anteriormente, isso aqui está oferecendo uma impedância, tá? Não é uma resistência, é uma impedância de aproximadamente os 4.000 ohms, tá? E essa impedância ela varia de acordo com a frequência, como a gente já viu, né? Então, depois depois que a corrente passa aqui, ela vai promover então um acoplamento magnético aqui com o secundário do transformador e tal. E aqui no nosso caso que eu coloquei só um transformador com 8 ohms, eu já vou mostrar ali no Proteus, né? Que vai ser a nossa carga final para o alto-falante, né? A gente não pode ligar o alto-falante direto aqui porque provavelmente vai queimar tudo, vai ter uma corrente contínua aqui circulando direto lá no enrolamento dele, altas tensões, né? O alto-falante ele funciona então com uma tensão mais baixa e uma corrente mais elevada. Então o transformador que vai fazer esse papel, basicamente isso aqui é um acoplamento de carga, né? Que a gente está tendo. Beleza? Tá. Então o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês aqui é mais ou menos o ponto de operação que está essa válvula. Eu tenho alguns valores aqui no nosso esquema, né? Geralmente esses valores aqui de base não tem tal, mas esse aqui ofereceu, que bom. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou em algum vídeo passado eu mostrei para vocês alguns sites que a gente conseguiu utilizar porque já tinha uma calculadora lá. Não sei se é feito em Python, né? Então eu vou utilizar esse site aqui, depois eu deixo na descrição, ok? Ele tem aqui essa opção da calculadora online, né? Propagandas, ok? E daí, brother, a gente vai poder estar utilizando, tá? Deixa eu descer aqui, ó. Aqui eu tenho uma série de válvulas. Ali a válvula utilizada é o pentodo EL84, tá? No meu em particular eu não usei esse. Eu usei o 6V6, a válvula 6V6, que era o que eu tinha aqui, que é uma versão menor da 6L6, tá? Mas vamos fazer o cálculo com aquela ali. Ó, aqui eu usei uma 6V6, vai estar por aí, tá?
Mas a gente pode ir direto aqui, ó, no esquema aqui da válvula. É que é bem interessante, eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, né? A gente seleciona a válvula que a gente quer, não precisa ter muito, não vai passar muito trabalho fazer cálculo, né? Então é EL84. Aí aqui agora vai abrir basicamente o datasheet. Esse tracejado é o limite de trabalho dela, ou seja, a potência máxima dela. Como a gente quer um amp para guitarra, a gente quer distorção, né, brother? Então a gente vai tentar jogar esse ponto aqui mais próximo, tá? Para que ele trabalhe quente. Também não precisa ser muito, né? Ok? Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Agora a gente vai colocar os parâmetros. Bom, a ligação que a gente tem aqui é uma ligação em pen todo, tranquilo, né? A nossa tensão, se a gente consultar aqui, a tensão que está chegando aqui é de 259, ok? Então vamos colocar aqui 259. Legal, ó. Aqui a gente já consegue ver que ele está funcionando abaixo, então, né, da potência dele, que é alguma coisa com 20 plox, 28 miliamperes, tá? Então ela está um pouco frio, né? Tá fria essa válvula aí. Vamos colocar os outros parâmetros. Eu vou colocar aqui uns 40, tá? Uns 40 mili. Vamos ver como é que lá, se passou do limite, não passou. Tá bom, ó, tá próximo do limite, os 40 mili, tá? Depois a gente tem que dimensionar legal, é o resistor de catodo, tá? Aqui eu tenho essa opção para colocar na carga se ela é resistiva ou reativa. Óbvio que ela é reativa, é um transformador, né, que a gente tem ali. No caso aqui, o que eu tenho é 4.500, meu transformador, ok? 4.500 ohms. Tensão de screams, vamos deixar essa aqui mesmo, tá? Isso daqui é uma variação que a gente pode colocar na saída, né? O quanto que o nosso sinal vai variar. Brother, aqui sugeriu 50, eu acho que a gente coloca uns 50 para baixo, para cima, acho que pode ser, né? Pode ser uns 50 mesmo. Vamos ver aqui. Vamos subir lá e ver como é que ficou o nosso ponto de trabalho. Ó, cara, tá legal. Ó, a gente não chegou no limite, ela tá funcionando quente, né? Aqui 40 mili, ela deve chegar a uns 46 ali, ó, na soca. Então acho que tá interessante essa corrente de trabalho, esse ponto de polarização dela. E essa área que tem verde aqui é basicamente a excursão do nosso sinal. O que o nosso sinal vai estar variando vai ser essa queda de tensão que vai estar em cima da válvula, que vai ser acoplada, né? Então ele vai variar daqui para cá, que vai ser acoplado pelo nosso transformador. Esse ponto de polarização, tá, gente? Vocês podem escolher, pode descer, pode subir, enfim. Claro que quanto mais alto, maior a potência que a válvula vai entregar, maior a potência que ela vai consumir também. Não quer dizer que a potência que ela vai estar consumindo vai ser a potência que ela vai entregar sempre menos do que essa potência, né? A gente tem várias perdas ali no acoplamento, né? Por calor, um monte de coisa. Às vezes é interessante, você tem esse amplificador em casa, às vezes é interessante dar uma mexida aqui nesse ponto, se conseguir, né, outro um outro transformador na linha de potência para estar mudando, subindo esse 259, talvez mais perto do 300, talvez descendo, né? Aí você vai ver que essa reta aqui, ela vai mudar a inclinação dela. Ao mudar a inclinação, você vai ter uma certa assimetria, não vou dizer que é uma simetria, né? Uma simetria entre essas linhas de grade, né? E vai dar algum tipo de distorção. Às vezes essa distorção fica legal, né? Depende do que a gente quer. Tranquilo? Então esse aqui é o ponto. Eu vou voltar aqui pro nosso, né? Então a gente está aqui. Depois tem um comentário que eu quero falar sobre o ponto A, não posso me esquecer. E bom, aí então, na nossa última aula, eu falei aqui a respeito do equalizador, falei um pouco aqui sobre a transformada, FFT e tal, enfim.
sobre as harmônicas e tal. Então agora a gente tem esse potenciômetro que vai ser o nosso potenciômetro de volume, tranquilo. Tem um resistor de polarização de 1 mega aqui, né? Depois aqui um resistor antes da grade aqui de 5,6 K para fazer um tchan aqui, mexer um pouquinho aqui na nossa impedância no caso a impedância de saída aqui da equalização. E daí depois eu já tenho a nossa válvula acoplada aqui com o nosso transformador. Aqui eu estou usando o transformador ideal, tá? Que é só para fins de aqui de simulação. E acoplei com uma carga de 8 ohms aqui. Tá? Então, na verdade, essa carga de 8 ohms ela está sendo refletida. Supõe aqui o secundário, aqui o primário. Então, essa carga de 8 ohms ela está sendo refletida lá para o primário como uma carga de 4.500 ohms aqui. Tá? Então, está enxergando isso aqui como um resistor aqui de 4.500 ohms. Beleza? Então, vou dar uma simulaçãozinha aqui para a gente ver mais ou menos como é que está o sinal. Antes disso é importante perceber que eu aumentei todos os valores, tá? Pois a gente pode ver como é que está aqui. E a equalização eu deixei, cara, mais ou menos aí, ó, deixei como da última vez aqui, né? Então, eu tenho o nosso... brother, tá quase tudo flat. Vai deixar flat aqui, vamos ver, né? Mas o nosso sinal aqui, ele tá... Eita, meu mouse tá doidão, brother. Opa. Deixa eu arrumar aqui, tá. Então vamos concentrar mais nessa parte aqui, tá? Bora lá. Ó, então, eu diminuí aqui o nosso volume, tá no mínimo, tal. Então aqui eu começo a aumentar o volume. Importante falar aqui sobre os sinais, né? Não falei aqui, ó. No meu canal A, que está de amarelinho, eu estou pegando o sinal bem aqui depois do potenciômetro. E depois no meu canal B, eu estou pegando o sinal aqui na saída, lá no alto-falante, tá? Então a amplitude desse sinal tem que ser pequena, ok? Até, inclusive, se você perceber aqui no osciloscópio, o amarelo é o meu sinal de entrada, tá? Então estou aumentando aqui, ó. Já dá de ver que está rolando já uma distorção em virtude dos outros estágios lá dos triodos, né? Então já tem os harmônicos lá e tal. Você está enxergando sinal em amarelo menor, porque olha só a escala que eu coloquei aqui, está em 20 volts por divisão. Tá? Cada quadradinho desse aqui é volts, 20 volts, então 20, 40. Eu coloquei lá a excursão até, acho que foi 50, né? Então tá legal até. Ó, aqui tá bem na... Então, imagina, cada quadradinho desse aqui é 20, tá? E o meu sinal de azul é o meu sinal da saída, dá de ver que ele tá defasado, né? Tá defasado o meu sinal aqui, se eu tirar o amarelo vai dar de ver legal, ó. Né? Tá defasado em 180 do sinal, né? Essa crista aqui tá aqui. Eu tenho uma diferença aqui no sinal. Acho que também, se eu calcular aqui, se eu fizer uma análise harmônica aqui desse sinal, acho que não vai ser muito fidedigno, porque, enfim, um transformador real, ele tem várias características, tem impedância parasita, um monte de coisa ali. Então, fica difícil, né? Acho que essa análise fica difícil de fazer, acho que não vale a pena, tá? Mas a ideia era essa aqui, né? Mostrar para vocês, o azul está em quantos por divisão? Tá em 2 volts por divisão. Então isso aqui, brother, ó, se eu colocar na mesma escala, colocar isso aqui para 20, ó, olha só. Isso aqui está no máximo, essa daí é a escala que tá. Então a nossa tensão, ela reduziu muito para ser acoplado lá no alto-falante. Em compensação, a corrente aumentou, tá? Não fiz nada aqui para medir a corrente, poderia até ter colocado ali um resistor shunt ali, né? Para ter medido a corrente aqui na saída. Mas acho que não precisa. Bom, era isso, né? Eu tenho mais uma observação para falar, para quem já construiu ou vai construir, que é... então, esse resistor aqui, ele é o resistor que vai limitar a nossa corrente, tá? Ele tem que ser bem dimensionado, esse cara. Se tu colocou ele lá
né, viu que está passando uma corrente aqui, média tensão aqui em cima dele, viu que está passando uma corrente acima de 40, tu já para o esquema, porque senão tua válvula vai fritar, ok? Então, deixar ali 40, 39, por aí, tá? Bom, comentários. Veja bem, olha só. Essa parte aqui, a parte que vai para a alimentação do filamento das válvulas, né? E essa parte tem amplificadores que eles conseguem amplificar muito os 60 Hz da rede elétrica, tá? 60 Hz da nossa rede. Aquele ele sai bem proeminente assim no amplificador. Então existem algumas técnicas para tentar reduzir. Existe um estilo, não é o caso desse aqui, mas fazer um center tap virtual, né? A gente utiliza uns resistores aqui, uns resistores grandes aqui de 100 ohms aqui, e a gente cria um center tap virtual, né, com o objetivo de mudar um pouco atenuar um pouco essa frequência. E nesse caso aqui ele sugeriu nesse amplificador aqui, né, no caso desse ponto, o ponto A está saindo então desse transformador. Percebe, esse transformador ele não está aterrado, que nenhum ponto desses aqui está aterrado, né, do 6,8 volts do filamento, ok? Do filamento da válvula. Então o que ele pega? Ele pega um tap desse aqui, né? Uma perninha do transformador, ele joga nesse ponto aqui, que é o ponto de polarização da válvula, né? Coloca um baita, né? Um capacitor de 100 micro, capacitor grande, com o objetivo de quê? De estar fazendo bypass nessas frequências frequências baixas, né? Essa frequência de 60 Hz aí, esse da rede, né? Então frequência 60 Hz. Então a ideia desse ponto A aqui é fazer esse filtro, tá? Se você não ligar aqui, vai funcionar. Pode ser que dê barulho, né? Uma outra coisa que também é bem clássico a gente utilizar aqui na entrada é um resistor, tá? Um resistor aí de acho que 68K que a gente utiliza aqui, tá? A maioria dos amplificadores tem. Esse é para frequência de rádio, para essa válvula não captar rádio, que ele não está usando, né? Então acho interessante colocar esse resistor aqui na entrada aqui. Ok? Era isso então, gente. Eu acho que a gente terminou aí sobre o raio que tem. Eu vou fazer as gravações aqui, alguma coisa não tão ruim, né? Para mostrar para vocês como é que ficou meu amplificadorzinho, tá ali. E na sequência eu quero abrir um outro playlist para falar sobre os pedais, né? Esse monte de pedais que eu já fiz, eu acho que tem mais 30 pedais aí que eu já fiz, funcionou, é legal, pedalzinho analógico, né, pra gente brincar. E fazer análise e depois falar a respeito da construção deles. Tá joia? Era isso então, valeu, falou, um abração.